Bom, então hoje nós vamos dar sequência nós estamos no capítulo 8, que se chama No Santuário da Alma, do livro No Mundo Maior. Na semana passada a gente conheceu um pouquinho da questão do Marcelo, um espírito reencarnado, né, que tem alguns problemas do passado, sofre nessa encarnação de algumas crises de epilepsia, mas ele é um espírito que já está num processo quase que final de conclusão de alguns reparos. Então ele está bem sintonizado, ele consegue buscar o auxílio sempre na oração, ele abre portas para a espiritualidade poder agir. A espiritualidade age sempre, né, como a gente sabe. Mas como finalizou no parágrafo na semana passada falando, né? No caso do Marcelo, ele tem características valiosas, porque ele atende à sugestão daqueles que o beneficiam, adaptando-se à realidade, quer dizer, não adianta fugir daquilo que às vezes a nossa vida nos apresenta. E vem sendo médico de si mesmo por isso. Então ele pelo fato de que ele está fazendo a parte dele, ele consegue trabalhar em benefício dele mesmo. Não atrapalhar o auxílio da espiritualidade e o que a vida está promovendo na vida dele. E hoje nós vamos dar um pouquinho de sequência aqui, nós vamos ver algo de curioso que vai acontecer nesse caso do Marcelo. A gente está vendo que está tudo favorável. Ele está recebendo auxílio, ele tem percepção disso, está avançando mais rapidamente, por isso ele tem uma proteção, mas vai acontecer algo hoje que nós vamos discutir aí sobre o que acontece. Então vai. Nesse instante, o rapaz despedia-se delicadamente dos pais, porque eles estavam fazendo o evangelho no lar, né? Retirando-se para o quarto particular, onde se recolheu ao leito após abluir a mente em pensamentos de paz e de gratidão a Deus. Então, olha isso, a sintonia dele é em pensamentos de paz, então ele não alimenta pensamento de discórdia, de desequilíbrio, de rancor, e de gratidão a Deus. Mesmo que ele tenha dificuldade, ele é grato, porque ele sabe que a gente tem mais a agradecer do que a questionar, a reclamar, até porque nós somos responsáveis por aquilo que a gente está passando, né? Dentro de breves minutos, afastava-se do veículo denso e vinha ter conosco, saudando Calderaro com especial carinho. Como também nós já sabemos e já vimos várias vezes, muitos de nós, quando dorme, vai de encontro com os nossos mentores, com aqueles que estão aqui, invisivelmente aos nossos olhos, nos ajudando. E o Marcelo foi um que, então, ele foi para o quarto, deitou, dormiu, e rapidamente já estava ali conversando, saudando o Calderaro, juntamente com o André Luiz. O assistente apresentou-me, afável. Então o Calderaro apresentou o Marcelo para o André Luiz. Mostrava o jovem profunda lucidez, abraçado a nós ambos com inequívocas demonstrações de alegria, comentou suas esperanças no porvir. Expôs-nos ardente desejo de trabalhar pela difusão do espiritismo evangélico, disposto a colaborar na obra edificante que os genitores vêm realizando. Referiu-se, para a admiração minha, às atividades de nossa colônia espiritual. Então, olha isso, o André ficou surpreso, porque o Marcelo tem conhecimento até do que acontece no nosso lar. E indagou das minhas impressões de nosso lar, seduzindo-me pela oportunidade de conceitos e pela beleza das apreciações inteligentes e espontâneas. Então, o André Luiz estava até encantado de ver o quanto realmente o Marcelo era lúcido com relação à vida espiritual e à vida encarnada. Mesmo que ele não tivesse lembrança de muita coisa, quando ele dorme, ele tem uma interação e um convívio bem íntimo com os espíritos que auxiliam ele ali. Ia a conversa a meio quando dois vultos sombrios cautelosamente se aproximaram de nós. Então aqui que vai acontecer algo agora que eu vou chamar a atenção, porque é algo
que por tudo que a gente está aprendendo, talvez a gente questione e o próprio André Luiz vai questionar. Porque o Marcelo está sintonizado com o alto, está ali junto com os espíritos que amparam ele, e agora o André Luiz percebe dois vultos sombrios aproximando deles cautelosamente. Quem seriam, senão míseros transeuntes desencarnados? Inteiramente distraído, continuei nos comentários humildes, mas o estimado interlocutor perdeu visivelmente a calma. Olha o que está acontecendo aqui para que a gente entenda bem. O André Luiz está descrevendo o quanto que ele está admirando a sintonia do Marcelo com os espíritos bons, com os espíritos mais elevados. E chegaram dois espíritos mais baixos. O André Luiz não sabia quem eram, se estavam passando por ali ou se tinham alguma relação, mas o fato é que o André Luiz, conversando com o Marcelo, percebe que o Marcelo visivelmente perdeu a calma naquele momento, pela aproximação desses dois espíritos. Vamos então trazer algumas informações para a gente já ir refletindo. O Marcelo está buscando auxílio, está conseguindo auxílio. Aparentemente, ele parece estar bem protegido de interferências mais baixas no mundo espiritual. Mas aqui ele foi interceptado e mexeu com o estado de equilíbrio dele. Qual se fora tocado no íntimo por forças perturbadoras, Marcelo empalideceu, levou a destra ao peito e arregalou os olhos desmesuradamente. Reparei que as ideias lhe baralhavam no cérebro perispiritual, que não conseguia ouvir-nos com tranquilidade. E desprendendo-se célere de nossos braços, correu desabalado, retornando ao corpo. Então, vocês estão entendendo bem, né? Eu acho que está bem claro. Ele sofreu um ataque, vamos dizer assim, né? Mas ele sofreu uma interferência no seu estado de equilíbrio por dois espíritos que tiraram ele desse equilíbrio de tal maneira que ele saiu correndo. Estava conversando muito bem com o Calderaro, com o André Luiz, e saiu correndo, voltou para o corpo. Com receio, talvez, do que estava daqueles dois espíritos. E o André Luiz, vendo aquilo, né, quis detê-lo, penalizado, pois conosco estava perfeitamente sintonizado. Algo mais forte que o conhecimento cordial unia-me ao novo amigo, o que reconheci desde o primeiro contato. Não o pude, porém. Então o André Luiz tentou segurar, ele sentiu uma simpatia muito grande pelo Marcelo. A gente não sabe se o André Luiz tem alguma relação com o passado dele, se já conhecia ele ou não, por enquanto ele não. Mas o fato que a afinidade não foi só pelo fato de ele ter sido educado, parecia que era algo a mais. E ele, com esse carinho, né, quis segurar o Marcelo para que ele não fugisse da segurança que era estando ali ao lado dele. Mas o fato é que, apesar da segurança, apesar da oração, apesar do estado equilibrado dele, ele sofreu essa interferência. E isso me faz pensar, e nós? No nosso dia a dia, às vezes nós também estamos buscando auxílio, nós estamos fazendo oração, podemos estar vigilantes, mas algo ainda pode mexer com a gente, algo ainda pode vazar esse nosso escudo protetor. Reteve-me Calderaro com vigor e exclamou. O Calderaro então falou para o André Luiz: não, não segura, não tente fazer o que você está querendo. Deixa o André. Acompanhemo-lo. Não podemos olvidar que Marcelo não se encontra perfeitamente curado. Então, olha o que o Calderaro está falando. Ele está num processo muito bonito de autocura, né? Mas é o que o Calderaro acabou de lembrar, o André Luiz. Não nos esqueçamos que nós não podemos, então, nos esquecer
que ele ainda não está curado, perfeitamente curado, ele está em processo de. E indicando as entidades provocadoras, a pequena distância, prosseguiu esclarecendo. A simples reaproximação dos inimigos de outra época altera-lhe as condições mentais. Então, no caso daquele capítulo anterior, que tinham umas influências mais pesadas, mais intrínsecas ali, era mais difícil. No caso do Marcelo, a gente viu que ele já conseguiu se desfazer de uma série de interferências, mas não totalmente. Ainda existem alguns inimigos. Então, existem pessoas que nós promovemos algum mal. Às vezes a gente fala de maneira inadequada com alguém, a gente faz alguma atitude que prejudica a vida daquela pessoa. Se a intenção é nossa prejudicar ou não, às vezes é que quando a intenção existe, é pior ainda. Mas tudo o que a gente causa de desequilíbrio nos outros, de certa forma, aquela pessoa pode guardar algum rancor, alguma coisa de mim e aquilo influencia. Então ele ainda tem alguns inimigos de outras eras, de outras encarnações, e que altera a condição mental dele quando esses espíritos estão perto. Receoso, aflito, teme o regresso à situação dolorosa em que se viu há muitos anos nas esferas inferiores e busca apressado o corpo físico, à maneira de alguém que se socorre do único refúgio de que dispõe, em face da tempestade iminente. Então aqui fica bem claro, porque também falou lá atrás que o Marcelo, quando desencarnou, ele passou um bom tempo no umbral. Sofreu por um bom tempo na mão desses inimigos, dessas desavenças, daquilo que ele causou nos outros. Melhorou, está saindo disso, mas ele tem lembranças ruins dessa fase que ele passou no umbral. E então, quando ele está no corpo, ele se sente seguro. Apesar de a consciência dele, às vezes, trazer a memória e desencadear aquilo que a gente tem visto que são as crises epiléticas nele, quando ele dorme, quando o espírito dele está no ambiente espiritual e ele fica mais suscetível, mais próximo dessas entidades, ele tem medo de reviver o que ele viveu nessas zonas, nessas esferas inferiores, como está falando. Então, o que ele faz? Ele corre com medo de volta ao porto seguro dele, que é acordar. Ou acordar ou voltar, mesmo dormindo, junto do corpo físico. Os espíritos erradios bateram em retirada. E tornamos ao interior doméstico, onde encontramos o jovem tomado de contorções. Abracei-o como se o fizesse a um filho querido. Olha só, o André Luiz abraçou o Marcelo com um sentimento até de que como se ele fosse um filho dele. E no corpo físico, então, ele estava tendo de novo um reflexo do que ele estava vivendo no mundo espiritual, um sono agitado, um sono com contorções. Não falou ali que ele estava tendo uma crise epilética, talvez. O ataque amainou, sem contudo cessar de tudo. Então era assim, ó, um ataque epilético que ele voltou a ter por conta dessa presença desses espíritos ali que prejudicavam ele. Ergui os olhos para o orientador em muda interrogação. Por que tal distúrbio? A câmara de Marcelo permanecia isolada quanto ao contato direto com as entidades inferiores. Então, olha isso, o quarto dele tem um isolamento, tem uma proteção por conta da oração que eles estão fazendo lá juntamente, pela manutenção do estado mental dele. Então, o André Luiz está questionando por que aconteceu isso. O quarto está isolado. Permanecíamos os três em palestra edificante, quer dizer, ele não estava dando vazão a pensamento menos nobre.
Por que motivo há perturbação? Se nos mantínhamos em salutar atmosfera de santificantes pensamentos? O instrutor contemplou-me bondoso e recomendou: observa o campo orgânico, examinando particularmente o cérebro. Notei que a luz habitual nos centros endócrinos empalidecera, persistindo somente a epífise a emitir raios anormais. No encéfalo, o desequilíbrio era completo. Das zonas mais altas do cérebro partiam raios de luz mental que, por assim dizer, bombardeavam a colmeia de células do córtex. Os vários centros motores, inclusive os da memória e da fala, jaziam desorganizados, inânimes. Esses raios anormais penetravam as camadas mais profundas do cerebelo, perturbando as vias do equilíbrio e destrambelhando a tensão muscular. Então ele está descrevendo um desequilíbrio orgânico que ele está vivendo ali, o Marcelo, mesmo que dormindo. Determinavam estranhas transformações nos neurônios e emergiam do sistema nervoso cinzento, anulando as atividades das fibras. Via-se totalmente inibido o delicado aparelho encefálico. As zonas motoras, quer dizer, os músculos, né, açoitadas pelas faíscas mentais, perdiam a ordem, a disciplina, por isso a contração. O autodomínio, por fim, cedendo baldas de energia. Enquanto isso, Marcelo Espírito, primeiro ele descreveu o Marcelo Corpo, Marcelo ali matéria. Mas enquanto isso, Marcelo Espírito contorcia-se de angústia, justapondo ao Marcelo Forma, encarcerado na inconsciência orgânica, presa de convulsões que me confrangiam a alma. Quer dizer, o André Luiz estava muito sensibilizado do que ele estava vendo, daquele espírito de boa vontade, determinado, buscando auxílio e sofrendo ainda esse desequilíbrio dessa maneira. Após detido o exame, então primeiro ele perguntou para o Calderaro. O Calderaro, antes de explicar, falou: observe o corpo, observe o espírito. E aí indaguei mais uma vez de Calderaro: como explicar essa ocorrência? Afinal de contas, nosso amigo não se encontra aqui sob o guante dos perseguidores desencarnados, mas em nossa exclusiva companhia. Então a dúvida do André Luiz e a nossa também é essa. Assim, ele não está nas mãos desses obsessores ou desses espíritos que querem prejudicar ele. Ele está na nossa companhia, exclusivamente ele estava. O orientador, agora em ação de socorro magnético, interferia, restaurando o equilíbrio, recomendando-me aguardar alguns minutos. Quer dizer, o Calderaro pediu para o André Luiz ainda esperar mais um pouquinho. Por quê? Porque o Calderaro estava concentrado em cuidar daquele desequilíbrio. Então ele estava dando passes, fazendo uma transmissão magnética no espírito e no corpo do Marcelo para tentar restaurar o equilíbrio. Por isso ele pede para o André Luiz esperar ainda um pouquinho para ele poder resolver, explicar tudo isso. Em breve dominou a desarmonia, envolvendo-lhe o campo mental em emissões fluídico-balsâmicas. O desastre não chegou a termo. Então não concluiu algo de pior que poderia acontecer ali. Marcelo aquietou-se. Refez-se a atividade cerebral, qual praça em tumulto logo descongestionada. Então parecia como se fosse uma praça que estava cheia de gente, tudo bagunçado. Aí aquilo parece que saiu, entrou num período de uma certa harmonia, de uma certa paz. As células nervosas retomaram sua tarefa, normalizaram-se as vias do tráfego, o sistema endócrino regressou à regularidade, as redes de estímulos restabeleceram os serviços costumeiros. Então, isso nos mostra o quanto que isso pode acontecer no caso de qualquer um de nós com alguma enfermidade, com algum problema mais parecido como esse.
Então, às vezes, nós oscilamos entre a melhora e a piora, e isso, mas com a ajuda da espiritualidade, com a fé, com a manutenção da nossa busca na direção certa, a gente sempre vai estar sendo auxiliado, beneficiado. E aí, depois disso, então, Marcelo, desapontado e abatido, caiu em profundo sono, pois Calderaro entendeu conveniente proporcionar-lhe maior repouso, não lhe permitindo a retirada do corpo perispiritual nos primeiros minutos de paz que se sucederam à forte crise. Então, o Calderaro fez ele, até espiritualmente, ficar mais sonolento, para que ele não saísse de novo, para que fosse concluída essa ação de restabelecimento dele, tanto do perispírito quanto do espírito, quanto do físico. Observando o rapaz no aconchego do leito, o instrutor fitou-me benévolo e perguntou: Lembras-te dos reflexos condicionados de Pavlov? Então, isso talvez quem estude psicologia, né, ou quem queira entender melhor os reflexos condicionados de Pavlov, é algo relacionado a um filósofo, um psicólogo russo, que mostrou os reflexos condicionados. Então, algo é colocado e existe um reflexo. Adriana, se você aí tiver acompanhando e souber algo mais sobre isso, até agradeço. É exatamente isso, Marco. Reflexo condicionado apresentava um estímulo positivo, o animal respondia de forma positiva. Um reflexo negativo, o animal respondia de forma negativa. Entendi. Então, obrigado. Valeu aí pela colaboração. Mas então é isso. E o André Luiz o Calderaro pediu para o André Luiz se ele se lembra disso. Então, essa questão do estímulo, como a Adriana falou, se for positivo, acaba tendo uma resposta benéfica, positiva. Se o estímulo for negativo, acaba sendo uma reação igual, né? No sentido contrário ali, negativa. E ali o que aconteceu com o Marcelo foi isso. Ele teve a proximidade ou algo foi desencadeado dentro dele de negativo, pelo fato dele estar liberto no mundo espiritual. E aí o André Luiz responde: como não? Recordava-me sim da famosa experiência com cães, aplicada a fenômenos outros. Pois bem, prosseguiu Calderaro bondoso, o caso de Marcelo verifica-se em consonância com os mesmos princípios. Em existências passadas, errou em múltiplos modos, e o remorso, imperiosa força a serviço da divina lei, quer dizer, olha isso, o remorso não é algo ruim, ele é algo que por mais que faça a pessoa ficar pensando, lembrando do errado, ele é algo que vai de alguma maneira fazer com que aquilo seja corrigido. Porque ele fala, é uma imperiosa força a serviço da divina lei. O remorso, a consciência culpada, faz com que a gente não se separe daquele erro enquanto a gente não resolver de fato. Enquanto a gente não resolver de verdade. Então não existe burlar a lei divina, não existe fugir de algo de errado que a gente possa ter feito. Aquilo, mais cedo ou mais tarde, vai vir à tona e nós vamos ter que lidar com isso por nosso próprio bem. Então, o remorso, por conta desses erros nas vidas passadas dele, guardou-lhe a consciência qual sentinela vigilante, entregando-o aos seus inimigos nos planos inferiores e conduzindo-o à colheita de espinhos que semeara. Então, olha aqui, agora eu até entendi melhor, Adriana, pelo que você falou. Então, como ele fez coisa errada, o remorso ficou guardado na consciência quando ele desencarnou, ele foi naturalmente levado à presença desses inimigos dele. E aquilo fez ele passar por uma experiência ruim. Então, é um estímulo negativo que agora ele se lembra. Então, esse reflexo condicionado a uma experiência negativa que ele tinha tido depois da última encarnação, logo após a perda do vaso físico, num dos seus períodos mais intensos de queda espiritual. Em consequência de tais desvios,
perambulou desequilibrado de alma doente, exposto à dominação das antigas vítimas. Então, essa é a lei da causa e efeito, que o Espiritismo tanto nos esclarece. Essa é a lei que Jesus nos falou sobre a sementeira e a colheita. Então, o que a gente semear nos outros, seja de educação, de bom tratamento, seja de benefício, seja de bondade, ou seja do contrário, uma palavra intolerante, uma palavra de desvio, seja lá o que a gente tenha prejudicado na vida do outro, tirado alguma coisa, roubado, matado, prejudicado emocionalmente através de problemas passionais, o que a gente plantou, a gente vai colher. Por isso que cada vez mais a gente tem isso claro, e quanto mais a gente começar boas sementeiras, mais a gente sabe que vai também ter colheitas boas no futuro. Só que a gente ainda vai ter que lidar com o que a gente plantou no passado. E é o que ele está fazendo agora aqui, o que ele está descrevendo. Ele ficou na mão dessas vítimas de quem ele prejudicou. Porque às vezes, e isso é muito comum, né? A gente acha que, vou me livrar dele, né? Que ele morra logo. Aí eu tô livre dele, porque acabou, né? Materialmente falando, isso faria sentido. Mas como a gente sabe que o espírito é imortal, a gente só resolve quando a gente faz o bem para aquela pessoa. Então ele passou por muito tempo na mão dessas antigas vítimas dele, sofrendo as consequências do que ele tinha feito. Desarranjou os centros perispirituais, enfermando-os para muito tempo. Sustentado pelo socorro de um grande instrutor que intercedeu por ele, renasceu mais calmo agora para importante serviço de resgate. Então, olha aqui a gente também entendendo. Ele sofreu muito tempo no umbral, mas tinha um grande instrutor, tinha um espírito que queria ele muito bem e que intercedeu por ele. E fez com que ele tivesse uma nova oportunidade renascendo. Então, a reencarnação agora para começar a resgatar tudo aquilo, mas ele ainda não resgatou tudo. Ele ainda está passando por esse processo, por isso ele ainda, apesar de buscando na direção certa, sofre essas interferências, até que ele consiga o perdão dessas criaturas, até que ele consiga reestruturar, reequilibrar tudo aquilo que ele desequilibrou nessas outras almas. Todavia, então mesmo reencarnado, a cooperação valiosa recebida do exterior não poderia transformar-lhe de modo visceral a situação íntima. Então isso também é algo que a gente tem que entender. Às vezes nós tomamos decisões certas, nós estamos no caminho certo, nós estamos bem amparados, mas a transformação íntima nossa, a gente tem que entender que não é como um milagre, não é como um estalo, não acontece de modo visceral, assim, das entranhas, de uma hora para outra. A gente precisa se submeter a essa cirurgia que o tempo, na conduta certa, faz nos nossos espíritos. Conservava-se desafogado dos impiedosos adversários, aos quais deveria ajudar doravante. Quer dizer, ele estava com uma trégua, mas ele sabendo também que ele precisaria ajudar aqueles que eram os adversários dele. O que ele prejudicou, agora ele deveria ajudar. Contudo, o organismo perispirítico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso. Então aqui, ó, a lembrança daquilo que ele sofreu de negativo, como falou lá nos reflexos condicionados de Pavlov, faziam ainda, porque a experiência positiva ainda não se sobrepôs ao que era de negativo com relação a esse assunto, no caso do espírito dele. Então, as zonas motoras de Marcelo, em razão disso,
salientou o atencioso orientador, simbolizando a moradia das forças conscientes em sua atualidade de trabalho, constitui uma região perispiritual de convalescença. Então é algo que ainda está em processo de cura. Quais as sensíveis cicatrizes do corpo físico? Então a zona consciente do Marcelo ainda está sendo trabalhada, sendo curada. E ao se reaproximar dos velhos desafetos, o rapaz que ainda não consolidou o equilíbrio integral sujeita-se aos violentos choques psíquicos com que as emoções se lhe desvairam, afastando-se da necessária harmonia. Então, quando ele é exposto àquela lembrança ou àqueles espíritos, ele volta um pouquinho ao que ele tinha vivenciado. A mente desorientada abandona o leme da organização perispirítica e dos elementos fisiológicos, assume condições excêntricas, dispersa as energias que lhe são peculiares em movimentos desordenados. Passam então essas energias a atritarem-se e a emitir radiações de baixa frequência, aproximadamente igual à da que lhe incidia do pensamento alucinado de suas vítimas. Essas emissões destruidoras invadem a matéria encefálica, invadem a matéria delicada do córtex encefálico, assenhoreiam-se dos centros corticais, perturbam as sedes da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, da visão. Então, isso, o que ele está descrevendo? Algo emocional e espiritual que desencadeia isso que não é dessa encarnação e faz com que ele tenha recaídas do quadro de crises, aparentemente, do seu organismo, como se fosse uma crise epilética. E inúmeras outras sedes do governo de vários estímulos. Temos, destarte, o grande mal de sintomatologia aparatosa, determinando as convulsões, nas quais o corpo físico, prostrado, vencido, mais se assemelha à embarcação repentinamente à matroca. Então parece que ele fisicamente está indo lá embaixo, tá todinho, fora de si, fora de controle. Mas olhem como espiritualmente agora o André Luiz, através desse livro, explicou o processo de uma nova crise, de um quadro epilético. Ele tinha feito a oração, tinha conseguido o amparo, mas do lado de lá, como ainda existe a presença de espíritos em desarmonia com ele, faz com que ele volte, recorde-se das vivências negativas que ele já tinha vivido no passado, e aí ele acaba afundando espiritualmente e caindo nessa mesma questão. Eu acho que hoje, assim, nós vamos depois o item 4 aqui, para a gente acabar esse capítulo, nós vamos deixar o item 4 para a semana que vem. Porque eu acho que isso que nós ouvimos aqui hoje é novidade, né? A gente está aprendendo com relação a buscar, né, o auxílio, o amparo na oração, na presença espiritual, na alimentação de bons pensamentos. E isso esclarece para que a gente não se desanime se mesmo a gente tendo tudo isso a nosso favor, ainda aconteçam algumas recaídas. Ainda aconteçam algumas crises, né? Parece que está tudo perdido, voltou para trás ou não está não tá resolvendo. Não, então isso é um processo. É um processo que, como ele falou, a gente não pode se esquecer. Ele está na direção certa, mas isso não transforma de maneira visceral
todo o desequilíbrio que aquele espírito já tinha vivenciado antes e que exige, né, demanda um certo tempo, uma certa persistência de nossa parte nessa direção. Porque qual que é um dos grandes problemas que podem acontecer com a gente quando a gente está lidando com dificuldades? A gente pode procurar o auxílio, fazer oração, procurar uma religião até. Só que como aquilo não acontece de maneira milagrosa, a gente pode desanimar, a gente pode acreditar que então esse não é o caminho certo. E se entregar de novo aquilo que faz com que a gente desape ou ande de volta no sentido contrário da solução. E a solução nós tá ali, tá nesse processo, tá ali na frente, tá nesse caminho. Só que a gente tem que entender que não existe esse estalo na natureza, tudo exige tempo de transformação. Não existe nada, né, milagroso. Existem, né, as intercessões que, como a gente entende o milagre, né, como algo que está fora das leis da natureza, mas tudo é lei da natureza. Tudo é que o mundo espiritual até então não era bem entendido. Então, o que parece milagre é, na verdade, muitas vezes, intercessão do mundo espiritual, por parte daqueles que realmente estão, pelo nosso merecimento, intercedendo por nós. Pelo amor que sentem por nós também, né, fazendo algo em nosso benefício. Mas, mesmo assim, aquilo é uma injeção de ânimo, aquilo é nos mostrar o caminho certo, nos dá condições da gente seguir por esse caminho. Mas nada tira a, a, a obrigação que nós temos de, pelo nosso próprio esforço, nos mantermos fiéis nesse caminho. Independente do tempo que isso leva, independente da dificuldade que isso aconteça. Né? Marco, Oi. eu acho que isso aí, tudo que nós convivemos, É, é uma sociedade. Essa sociedade que nós mesmos conquistamos, ligados um no outro, uma coisa sobre outra. E nós precisamos, sim, do apoio de um do outro. com certeza. E nós nunca podemos pensar que nós vamos ter que se virar sozinho. Não. E vamos lutando, vencendo o que tem o problema e chegando na conclusão. Nós convivemos a nossa sociedade melhor. Exatamente, mãe. Nós somos interdependentes, né? Aqui, ó, no livro dos Espíritos, eu até vou chegar aqui, ó. No terceiro livro, que fala sobre as leis morais, ele fala, ó, lei de sociedade. É uma das leis divinas que nós, na sociedade, somos submetidos às provas das nossas verdadeiras conquistas morais e espirituais, e também são nos oferecidas oportunidades de ajudar e de ser ajudado. E vamos se unindo, vai vendo que vai chegando mais. E isso nós estamos ligados um no outro. Com certeza. E estamos todos, somos todos partes do mesmo todo, né? Aí que tá. É isso aí. Mas, Certo. certíssimo. Mais alguém quer fazer algum Ô, comentário? Marco, Oi. eu não peguei direito que andou dando interferência aqui, mas o que eu entendi é que ele está no caminho certo, está procurando se elevar, está procurando fazer de tudo, porém, enquanto aqueles que ele prejudicou não aceitarem ele no bom grado, vamos dizer assim, ele vai continuar sofrendo as conclusões dos problemas que ele fez no passado. Ô pai, eu acho que é um pouco disso, mas eu acho que acima de tudo é o seguinte, o que que desencadeou? Porque assim, ele pode ter ainda alguns espíritos que não estão harmonizados com ele, porque prejudicou e ainda não conseguiram perdoar.
Mas ele já poderia estar intimamente mais avançado, mais fortalecido, a ponto de não sofrer o que esse reflexo condicionado aí mostrou. Porque o que, que acontece? Ele ainda tem alguns espíritos que realmente não estão harmonizados com ele. Mas ele também ainda não está totalmente curado, como ele falou, o André Luiz. Falou assim: a gente não pode se esquecer que ele está no processo de cura. Aí ele está falando da parte íntima só. Ele não alcançou a cura. Porque eu penso assim: existem espíritos que já chegaram num nível que, independente do que os outros façam, não se abalam mais. Mas no caso do Marcelo, ele ainda não é totalmente bem estruturado a fim de ser sólido. Porque assim, quando a gente pode estar numa situação já de não sofrer interferências e ainda temos desavenças, aí nós vamos trabalhar por amor para restabelecer aquelas almas. Mas no caso dele, ele tem desavença e ele tem ainda uma fragilidade interna que desequilibra ele. Ele ainda não é, ele não está como uma rocha. Entendeu? Então eu entendo um pouco assim que, porque foi o que eles falaram. O Calderaro falou: não podemos nos esquecer que ele intimamente ainda não alcançou o processo completo de cura. Ele está no processo, mas ainda não está no processo completo. Além de ter esses espíritos que desencadeiam Esses problemas com ele. esse estado nele, né? Exatamente. Tá certo. Deixa eu desligar o meu celular lá. Eu acho que o seu tá reverberando, dando microfonia. Mais alguém? Se não, maravilha. Então hoje aprendemos bastante coisa, vamos refletindo durante a semana. Se surgir ainda alguma dúvida ou alguma ideia diferente, a gente pode ir discutindo lá no grupo. Mas, se não, na semana que vem nós voltamos aqui e vamos retomar a partir do item 4, e aí a gente consegue encerrar esse capítulo. Certo? Perfeito. Maravilha. Então, ótima semana, ótima noite, uma ótima semana para todos. E parabéns para Adriana também, né? Para Adriana, Parabéns, Sila. Pra- Parabéns, pra- Adriana. para minha mãe e para todo mundo que fez Obrigada. aniversário esses dias. Só tô mais velha. Ai, todos estamos, graças a Deus. Tá joia. Boa noite. Beijo.